Olá, tudo bem? Bom dia, crianças. Nós vamos hoje começar a aula pela correção dos exercícios da semana passada, tá? Peguem aí a folha, né, estejam com ela em mãos. Para a gente acompanhar a correção, vocês podem colocar na própria folha de vocês a resposta, né? Ou imprimir essa daqui com a resposta também para colar no caderno. Aí fica a critério de vocês. Então vamos lá, nós vimos na aula passada a estrutura das palavras, né? Os morfemas que vão compor as nossas palavras, né? São unidades mínimas que vão trazer aquilo que a gente conhece como palavra mesmo. Então começamos pelo radical, vogal temática, juntos a gente tem o tema, o que pode vir depois, as desinências que serão responsáveis pela flexão dos nomes ou dos verbos, né, das desinências modo temporais, as desinências número pessoais. A gente precisa desse conceito para a gente poder estudar as outras partes da gramática, né, da nossa matéria, que é a formação de palavras, os prefixos, e assim vai, mas vamos aos pouquinhos. Então, corrigindo o exercício. Então, número 1, o que vocês tinham que fazer? Para que duas ou mais palavras sejam cognatas, não é suficiente haver semelhança gráfica e sonora entre elas. Lembrando, o que é uma palavra cognata? É uma palavra que tem o mesmo radical de outra. Agora, não é o mesmo pedacinho por coincidência. Esse pedacinho, para a gente chamar de cognato, de radical cognato, a gente precisa ter a mesma base de significação. Isso é muito importante. Então, não é só fazer aquela separaçãozinha nas palavras e achar o que é igual. A gente tem que achar o que é igual e o que tem semelhança de significado. Aquela base significativa ela tem que permanecer, tá bom? Então vamos lá. É necessário que apresentem entre si uma base comum de significação. Eu coloquei até essa informação aqui para vocês. Então, levando em conta essa afirmação, identifique em cada conjunto, em cada letra dessa, a única palavra que não é cognata das outras três. Então, vocês tinham que identificar a única que não é diferente, que é diferente, embora se pareçam. Todas aqui, ó, tem um pedacinho que parece, né? Então, a letra A, a gente tem apedrejar, que vem de pedra. Então, apedrejar, ó, pedra. Aí, segunda palavra é pedestre. Pedestre não tem nada a ver com pedra. Eu botei até aqui o significado para vocês. Ó, aquele que anda a pé. Aí, petrificado, de pedra. Pedrisco, de pedra. Tá vendo? Então, essas três, elas são cognatas. Pedestre, não. Então, vocês tinham que ter marcado aqui a palavra pedestre. Na letra B, a gente começa com arvoredo. Arvoredo, lembra a gente? Árvore. Então, vamos lá. Árvore, né? Arborizar é de árvore também. Aí tem arbitrário. O que significa arbitrário? Embora pareça, né, arborizar, arvoredo, é aquele que não segue regras. É uma coisa arbitrária que não está na regra, está fora. Então não tem nada a ver com árvore. Tá? Então a nossa palavra que não é cognata aqui. Letra C, vital, vida, revitalizar. Está tudo relacionado à vida, tá vendo? Aí vem videira. Videira está relacionada à parreira, né? O pezinho de uva, oh, que delícia, tem nada a ver com vida. Embora a gente encontre na linguagem conotativa essa coisa de videira como representação daquilo que tem vida, tá? Mas é uma representação, não é o radical real. Então, cuidado com isso também. Letra D, desenterrar, conterrâneo, tudo com terra. Agora, aterrorizar, embora tenha terra na ideia do radical, significa amedrontar, tá vendo? Não tem nada a ver com o significado básico de terra, então ela não é cognata. E a letra E, ó, cruzamento, crucifixo, encruzilhada, tudo aqui de cruz. Agora, incrustar, embora a gente tenha a ideia desse cruz, significa embutir alguma coisa, tem nada a ver com cruz. Então, aqui a gente tem as palavras que não são cognatas, não? Recapitulando. O que é uma palavra cognata? É uma palavra que tem o mesmo radical da outra, mas esse mesmo radical ele tem que estar relacionado ao significado. Isso aí. Número 2. Vamos subir um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Identifique o elemento mórfico destacado em cada palavra. Quando a gente fala identifique o elemento mórfico,
vocês têm que identificar se é radical, se é desinência, se é vogal temática. Então, aqui, quando no sem tirar, tá azulzinho aqui, porque o computador entendeu como erro. Mas a gente tem destacado aqui o sente. Então, ele é o radical. No carregava, esse vá final, desinência modo temporal. Menina, esse azinho que mostra a oposição de menino, desinência de gênero. Folhagem vem de folha, é o nosso radical. Falaríamos, lembra quando a gente conjuga o verbo, que a gente identifica a pessoa por aquele pedacinho do verbo, falaríamos, cantaríamos, escreveríamos. Esse mois é a nossa desinência número pessoal, porque número pessoal que indica pra gente o número, que é plural, e a pessoa, que é a primeira pessoa, nós. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, crianças, sinalizem, perguntem, tá? Para a gente poder fazer uma aulinha só esclarecendo as dúvidas de vocês. Número 3, considere o 3. A gente tem aqui um pedacinho de texto. Não se discute com o velho, não se confrontam opiniões com as dele, negando-lhe a oportunidade de desenvolver o que só se permite aos amigos, a alteridade, a contradição, o confrontamento e mesmo o conflito. Então, ele quer que vocês percebam essa coisa da alteridade. O que é essa alteridade aqui? Ó? Então, o termo em destaque liga-se pelo radical, né, desse altero, e pelo sentido a uma palavra que aparece no texto. Então, o que significa essa coisa da alteridade? Ó, é caráter ou estado do que é diferente. Eu botei aqui o significado de alteridade, tá vendo? Caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é outro, que se opõe à identidade. Então, o que a gente pode aqui associar? Confrontar. Confrontar é colocar aquilo que é diferente, né? Você confronta com uma opinião contrária, tá? Então, é a letra B por causa disso. A gente tinha que fazer uma associação com esta palavra e com o sentido dela. E aí, a última, para a gente acabar, né, a correção, identifique o radical das palavras abaixo. Então, era só para vocês destacarem um radicalzinho aqui. Então, botei tudo em vermelhinho, lembrando que algumas palavras só vão ter o radical. Escrever, a gente tira a terminaçãozinha, sobra aqui. Flor, se eu pensar no floricultura, florista, o pedacinho que permanece igual é o flor. Veste, doce, capital, posse. Aí percebam aqui que em caju e sabiá, ó, caju, tem que ser a palavra toda. Tá vendo? O radical é a própria palavra. E no sabiá, embora termine com A, a gente aprendeu que a gente tem vogal temática, né, para os nomes A, E e O. Embora eu tenha vogal temática, é uma palavra oxítona, lembra? Quando a gente tem a terminaçãozinha, ó, tônica, a gente tem só radical, tá? A gente não tem vogal temática. Tudo bem? Então, beijos e acompanhe aí a próxima aulinha nossa, é sobre prefixos e sufixos. É continuação desse conteúdo, tá? Beijos.